Olá, meus amigos e internautas do canal TVB. Estamos de volta para mais um programa Caminhos do Infinito. Vamos estar entrevistando hoje o nosso amigo Yuri Guerra, do Grupo Espírita. Já esteve aqui conosco, né? Ele é do Grupo Espírita Alfeu Gomes, orador na cidade de Campos e região. O nosso amigo Yuri Guerra, ele é da Polícia Rodoviária Federal e vai estar aqui falando conosco hoje a respeito de pessoas tóxicas, né? Algo tão em voga e tão relevante nos dias atuais. A gente vai para a vinheta e já estamos recebendo o nosso amigo, o Yuri Guerra. Olá, meus amigos, estamos de volta no canal TVB, no Caminhos do Infinito. Mais um programa Caminhos do Infinito, né? É sempre um grande prazer tê-los aqui conosco, nos assistindo, nos prestigiando. E vamos conversar hoje com o nosso amigo Yuri Guerra, né? Como eu já citei aqui no início do programa, né? Do Grupo Espírita Alfeu Gomes, o nosso confrade, ele é orador na região, enfim. E a gente vai falar hoje a respeito de pessoas tóxicas, né? Algo que tem, assim, digamos que levado algumas pessoas ou muitas pessoas a desalinhos, conflitos, por não saber lidar com essa situação ou pessoas assim. Vamos ouvir melhor a respeito do assunto do nosso amigo Yuri. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui, é muito bom, é uma alegria muito grande, não existe cansaço, não existe chuva, a gente está aqui com todo prazer. E o assunto é tal história, eu costumo brincar e falo o seguinte: as minhas palestras, elas são fora do padrão comum. Sim. Porque normalmente quando as pessoas vão fazer palestra, e se hoje você abrir a internet, eu acho que o espiritismo está num ciclo muito, eu não vou dizer mesmice, mas você acaba repetitivo, só falando de Covid, plano de regeneração, Covid, plano de regeneração, Covid, plano de regeneração. E aí você tem poucos expoentes que acabam passando para assuntos um pouco mais complexos, com situações um pouco mais delicadas. Eu me guio muito pela Nete Guimarães, que ela acaba pegando assuntos realmente até polêmicos, né? Se eu não me engano, ela trata da área, ela é neurocientista, se eu não me engano, médica, ela é muito boa, tal. Não que eu concorde 100% com o que ela fala, mas eu adoro assistir a palestra da Nete Guimarães. Você tem Simão Pedro, lá de Minas, que também é excelente palestrante, também foge um pouco do senso comum. E durante um tempo, antes de começar a pandemia, graças a Deus, eu vi o espiritismo debater assuntos polêmicos. Porque antes era só Pedro falar sobre Paulo no caminho de Damasco, que é importante fazer sobre isso. Maria Madalena, arrependimento, falar sobre caridade, importantíssimo falar tudo sobre isso. Quando você fazia algo um pouco mais complexo, era para falar sobre obsessão, tal, mas parava por aí. E aí, durante um curto espaço de tempo, você começa a ter assuntos mais polêmicos que o espiritismo ficava meio alheio. E o espiritismo tem que tratar. Então, durante um tempo, houve palestras sobre Kardec e racismo, que isso daí foi muito bom. Assistir um seminário excelente falando sobre o assunto. Houve palestras sobre a homossexualidade e como o espiritismo encara essa... Houve divergências, porque você tem Chico, que é um expoente do espiritismo, abordando o tema sob uma ótica. Você vem Divaldo, que é outro expoente, um homem sábio demais, sob uma outra ótica. Você vem a Nete analisando sob a ótica científica. Você vem Simão Pedro analisando mais sobre a ótica da caridade. Então é muito bom quando você vai e fala sobre assuntos não tradicionais. E aí, nós estamos lidando hoje em dia com digamos, quase como se fosse uma praga, digamos assim, que são pessoas tóxicas. E muitos dos nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui, não sabem o que são pessoas tóxicas. Ou melhor... Já ouviram falar?
podem já ter ouvido falar. Ou estão falando. Podem saber o que é pessoa tóxica, mas não sabe, não junta o nome à pessoa. Não consegue juntar o nome à pessoa do que seriam pessoas tóxicas. E aí eu vou dar uma definição de pessoa tóxica e vou citar um exemplo sobre isso daí para ficar bem mais claro. Pessoa tóxica não é simplesmente seu inimigo. Seu inimigo é seu inimigo, mas aquela pessoa pode ser boníssima. Citando na época que Chico estava lá em Pedro Leopoldo, se não me engano ainda, e tinha um padre que não gostava dele. Para aquele padre, da região, justamente para aquele padre, Chico era o demônio em pessoa. Sim, perfeito. E nós sabemos que não é. Então não é porque você tem uma inimizade por algum motivo com aquela pessoa, não é porque você tem uma discordância com aquela pessoa, que você vai achar que aquela pessoa é uma pessoa tóxica. Sim. Foi o que eu falei no início. Eu adoro a Nete Guimarães, são das palestras que eu mais vejo, né? São as palestras da Nete. Nem por isso, eu sou daquelas pessoas que chega lá embaixo, dá o like, mas comenta, olha, eu acho que faltou comentar sobre isso, tal, contribui, outras pessoas debatem a respeito, tal, sem problema algum. Não são pessoas tóxicas. Sim. Eu também, foi como eu estava falando, eu costumo brincar, falo assim, como meus assuntos são polêmicos, a primeira vez que me chamam para falar, a culpa é minha. A pessoa não me conhece, mas a segunda vez que me chamam, a culpa é da pessoa. Porque ela já sabe que eu não tô para bater naquela coisa do senso comum, de chegar, meu Deus, não, a gente vai chegar e vai tratar de um assunto pesado. Sim, vai ficar naquele processo adrede estabelecido, né? Justamente, não vai ficar naquele processo padronizado. Sim. Você vai, ainda que discordem. Um exemplo que eu tenho, que não é pessoa tóxica, eu fiz na minha casa, não Alfeu Gomes, para Maria Frank, que também frequenta a casa da Maria Frank. Eu fiz uma palestra que me foi encomendada, porque eu já tinha feito assim, sobre esse assunto, é o seguinte: espírita pode frequentar samba? Aí eu fiz isso, essa palestra. Espírita pode frequentar samba? E a pessoa pensa que isso daí é grande novidade do Yuri. Yuri criou uma palestra para falar sobre samba. Eu gosto de samba. Sim. Particularmente eu gosto de samba. Yuri criou uma palestra para falar sobre samba. Não, a Nete Guimarães faz isso. Tem uma palestra da Nete Guimarães que ela fala sobre samba. E parte do que a Nete Guimarães fala eu concordo, parte do que a Nete Guimarães fala eu não concordo. E eu falei naquela palestra, mas é uma palestra polêmica. Sim. E aquilo vai agradar muita gente, mas vai desagradar muita gente. Sim, perfeitamente. Então naquele momento eu recebi vários likes, mas eu recebi um dislike. Eu vou achar que aquela pessoa que me deu dislike, ele é uma pessoa tóxica? Não. Pode até ser, pode, mas aquela pessoa que deu dislike, ele não concordou com o que eu falei. E pro internauta que de repente não sabe o que é like ou dislike, se estiver vendo pelo YouTube agora, vai ver que lá embaixo tem uma mãozinha fazendo assim e uma mãozinha fazendo assim. A mãozinha fazendo assim quer dizer que você gostou. A mãozinha fazendo assim quer dizer que você não gostou, seja através do som, seja por conta do assunto, seja por conta do palestrante e tal. Mas não confundamos. Ou de repente, até porque não conseguiu assimilar. Não, mas é assunto polêmico, Não, eu digo assim, porque o nosso público são pessoas espíritas e não espíritas. E não espíritas. E pessoas que nunca ouviram falar sobre espiritismo. Exatamente, então por isso a gente tem que chegar e esmiuçar sobre o assunto. Do canal TVB. E pessoa tóxica é um assunto que não é de hoje, sempre existiram pessoas tóxicas, que são pessoas que vibram energeticamente muito baixo, uma vibração muito baixa. São pessoas que podem ter um grau intelectual muito alto, são pessoas que podem ter um poder muito alto, são pessoas que podem ter influências muito altas, mas essas pessoas, quando chegam no ambiente, a sua vibração, ela puxa para baixo. E tudo para ela é negativo. Tudo para ela é não vai dar certo. Aí vem o deboche. E você tá com essa camisa? Ih, rapaz, essa camisa daqui, olha, ela é verde, hein? Pô, quem usa verde, não sei não. E começa a tirar chacota da situação. Isso daí já é comum dessas pessoas. Essas pessoas tóxicas, como a própria palavra fala, o que é o tóxico? Tóxico é aquilo que destrói, é aquilo que mata, é aquilo que
ainda que não mate, mas é aquilo que causa mal, causa toxicidade na pessoa, em outro. E gera, Yuri, gera um desgaste, com certeza, pelo que você está falando, gera um desgaste emocional muito grande para outra pessoa. Nas duas pessoas. Nas duas pessoas. Nas duas pessoas. Perfeitamente. Porque você entrou em sintonia com aquela pessoa através da toxicidade daquela pessoa. Você se desgastou. A pessoa se comprometeu energeticamente, porque ele é tóxico, mas ele cometeu algo que não seria de bom alvitre, digamos assim, e, no entanto, ele também está se comprometendo cada vez mais com a sua evolução. E aí, antes de dar o prosseguimento, eu vou passar aqui um conselho que eu dou para quem nos está ouvindo. É o seguinte: não assistam essa nossa conversa achando que essa palestra aqui é destinada a B ou C. Yuri tá lá falando sobre pessoas tóxicas porque ele tá jogando indireta para mim. Não, eu não tô jogando indireta para ninguém. Não, até porque, né, o programa tem um alcance. O TVB hoje tem um alcance extraordinário. Justamente, não tem como, né? Justamente, isso daqui não é destinado a B ou C. Porém, assista da seguinte forma: em que ponto eu sou uma pessoa tóxica? Em que ponto eu estou convivendo com pessoas tóxicas? Entendi. Em que ponto eu estou prejudicando a minha vida e a vida de outras pessoas por essa convivência com pessoas tóxicas? E aí eu falei para você que eu ia citar um exemplo para a gente dar prosseguimento no assunto, que é o seguinte: o que me levou isso daí foi uma palestra que eu fiz até sobre pessoas tóxicas. O que vi que não tem assunto na internet falando muito isso, vi uma palestra só, palestra não, era um debate também sobre pessoas tóxicas, muito bacana, tirei muita coisa de lá e tal, mas não tem muita coisa falando sobre pessoas tóxicas. Mas o que me levou a isso? Eu estava vendo uma apresentação na internet da execução de uma obra de Mozart. E eu gosto muito de Mozart. Sim. E a execução estava perfeita, perfeita. Era pela Filarmônica da Inglaterra, quem estava filmando era a BBC de Londres. Então você tinha áudio, imagem, vídeo, tudo perfeito, perfeito. Eu gosto de música erudita. E, no entanto, você tinha não sei quantos 1000 likes, mas você tinha 1000 dislikes. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim: caramba, gente, uma coisa tão perfeita como essa, como é que pode aguentar 1000 dislikes? Não tem como ter 1000 dislikes, porque a única pessoa que poderia dar dislike naquela obra seria o próprio Mozart. Seria o próprio Mozart. E eu acho que nós não temos 1000 Mozart encarnados. E ainda que tenhamos 1000 Mozart encarnados, nem todos os 1000 Mozart encarnados viram aquela obra. Então, muitos dos que deram são chamados na internet haters, que, se nós formos traduzir para o português, assim, uma livre tradução, seriam os odiadores. Então, pessoa tóxica nada mais são do que odiadores. São pessoas que odeiam pelo simples fato de odiar. Ô Yuri, quando você fala que esses haters, pessoas que odeiam pelo simples fato de odiar, Allan Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos que vai encaixar aí nessa situação. Quando ele pergunta assim aos espíritos nobres que codificaram a doutrina, por que os espíritos infelizes, sofredores, malévolos e etc. promovem o mal? O que faz eles fazerem isso? E a resposta foi o seguinte: pelo simples prazer de fazer o mal, já que eles vivem numa tormenta. Então eles têm o prazer, não é pelo fato de que eles estão, digamos que, não, eu vou fazer porque eu vou conseguir a vingança. Muitos, como diz a resposta do Livro dos Espíritos, fazem o mal pelo simples prazer. Exatamente. É um prazer de fazer o mal. Chega como você diz, os odiadores, né? Os odiadores. É o prazer de mostrar que não é que eu não concordo, eu até entendi, mas eu tenho esse lado de desfavorecer, como você citou a peça de Mozart, né? De 1000 dislikes. Foram 1000 dislikes. Quer dizer, e você cita que, será que tinha ali 1000 Mozart para poder ter uma visão tão ampla daquela situação? Exatamente. Esses espíritos, muitas vezes, foi o que você falou, não são nem obsessores. Muitos deles são vampiros, eles vampirizam
porque eles querem ver o sofrimento, eles se comprazem em ver. É quase como se fosse o seu ego sendo satisfeito. Eu consigo fazer com que essa pessoa vibre numa vibração baixa. Eu consigo fazer tudo isso. Então, e aí você puxou um ponto interessante, porque quando eu faço esse tipo de palestra, as pessoas sempre me perguntam: tá, Yuri, você está falando sobre os haters, sobre os odiadores, sobre as pessoas tóxicas, mas e Kardec? Kardec falou sobre isso? Sim. Kardec falou sobre isso. Você acabou de responder. Você falou exatamente isso. Kardec, em toda a obra de Kardec, ele fala sobre pessoas tóxicas. Quando ele fala sobre os espíritos inferiores, quando ele fala sobre sintonia, quando ele fala que nós devemos nos ligar a sintonias superiores, quando ele fala sobre evolução, a questão da afinidade, né? A questão da eu vou acabar me juntando com os afins, né? Exatamente. Eu vou buscar os afins, né? Exatamente. Ele só não usou essa palavra pessoa tóxica porque não havia. Eu acho que não tinha essa palavra. Essa palavra não tinha na época. Como, por exemplo, energia também não tinha essa palavra. Justamente. Então a gente vai ver na codificação a palavra fluido, que é energia. Exatamente. Então hoje nós temos essa noção de pessoa tóxica, de pessoa que faz o mal pelo mal, de pessoa que tem o prazer de fazer o mal pelo mal. E a todo momento Kardec fala desse tipo de pessoa. E eu vou te dizer como. E vou dizer o seguinte: as casas espíritas fazem isso? Fazem isso. Qual casa espírita que não tem sessão de desobsessão? É difícil. Quase todas as casas espíritas têm sessão de desobsessão. Tem esse trabalho, até porque é um trabalho de manutenção, né? Exatamente. E qual a importância, qual o verdadeiro valor, a verdadeira importância, o verdadeiro escopo de uma sessão de desobsessão? É você chegar para aquele irmãozinho que está obsediando um outro irmãozinho, doutriná-lo, trazê-lo pro lado de Cristo, para você tentar a evolução daquele irmãozinho. Esse daí é o objetivo principal. Temos que ter em mente, só que vamos ser sinceros. A gente aqui está sendo sincero. Sim. Muitos dos que vão a uma casa espírita procurando uma sessão de desobsessão, eles querem se ver livres. Eles querem se afastar. Eles querem que aquele espírito obsessor saia de perto deles, que pare de fazer mal ao seu filho, que pare de fazer mal à sua família. É isso que as pessoas querem. Então chegar e falar de pessoas tóxicas e nós dizemos: não, nós temos que manter, nós temos que ter caridade, temos que ter bondade, temos que ter tudo isso. Mas aí que chega o ponto que eu quero chegar. Existem alguns tipos de pessoas tóxicas em nossa vida. Existem aquelas pessoas tóxicas que nós não temos como afastar das nossas vidas. São aquelas pessoas que vieram sob forma de provas ou expiações. Então não tem jeito, é aquele filho. Eu peço desculpa aos telespectadores que toda hora não é cacuete não levantar a máscara, mas estamos no período de pandemia. Eles entendem. E eu falo muito, então por falar e fica caindo toda hora a máscara, por uma questão realmente de proteção. Mas você tem aquelas pessoas que não tem como você se afastar, porque foram pessoas que antes da sua encarnação já foram talhadas, já foram estudadas. Ninguém reencarna à toa. Ninguém é por acaso. Nem Carlinhos da Conceição, ele tem uma música que ele fala com muita propriedade disso. Ninguém encarnou à toa, teve um planejamento, teve todo um planejamento para você vir e reencarnar. Então, muitas pessoas, pai complicado, mãe complicado, filhos complicados, parentes complicados, irmãos complicados, o seu chefe complicado, são pessoas que você tem que levar, não tem como você se afastar dessas pessoas. Porque essas pessoas fazem parte da sua prova ou da sua expiação. Você tem que conviver com aquilo. E que, na verdade, quando você fala que faz parte da sua prova, da sua aprovação, ou você da deles, enfim, isso favorece ao nosso crescimento. Justamente, né? Porque o objetivo da reencarnação é esse. Yuri, vê se eu estou certo. O crescimento, o nosso crescimento espiritual, profissional, familiar,
como cidadão e como ser humano, ele parte de um pressuposto de que vamos ter dificuldades, porque senão não teremos aprendizado, né? Sim, sim, as dificuldades existem. Teremos um boicote, né, Yuri? Exatamente. Simão Pedro, ele fala uma frase, falou pelo menos uma frase, eu tive o prazer de presenciar isso pessoalmente, que ele fala assim: será que o espírita gosta de sofrer? Não, o espírita sofre com gosto, porque ele sabe muito bem que aquela prova que ele está passando, aquilo lá tem um objetivo muito nobre, que é a sua evolução e que é a evolução daquela pessoa que lhe foi posta no caminho. Perfeito. Então tem pessoas que são colocadas no seu caminho, porque você tem que passar por aquela prova, você tem que fazer de tudo. Os filhos, principalmente, os filhos não são nossos, os filhos não são dados por empréstimo. Até uma certa idade, você tem uma responsabilidade muito grande pelo seu filho, porque você tem que passar toda uma educação. Sim. Você tem que passar toda uma... E como diz o Livro dos Espíritos, compete ao pai e à mãe. Aliás, a Bíblia também fala isso, né? Nos 10 mandamentos: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E Allan Kardec vai lá e dá mais um reforço. Exatamente. Você tem que chegar e moldar aquela criança. Só que acontece, às vezes aquela criança que veio, ela veio muito, precisando de muito. Quando você vê no nosso lar, a mãe de André Luiz, que chega, que é um espírito mais evoluído do que André Luiz, e chega para André Luiz e dá notícia sobre o pai dele e fala: não, ele está numa área umbralina, numa área problemática, está com as duas amantes dele, tal. Então a minha função agora é acolhê-los para que possam vir na encarnação e eu possa auxiliá-los à evolução. Imagina que prova que todos eles não vão ter. Perfeitamente. Não vão ter. Então serão pessoas complicadas, pessoas, muitas vezes, pessoas tóxicas, que estarão sendo reencarnadas. Agora, fique assim, algo para refletir aqui. Todo mundo conhece uma pessoa tóxica. Todo mundo conhece. Não é o inimigo, como eu falei. Inimigo é uma coisa. Inimigo é aquela pessoa que você tem uma desavença. Uma pessoa que não concorde com uma opinião sua também é outra coisa. Pessoa tóxica é aquela que, para onde todos os lugares ele vai, ele baixa a energia vibratória. Todo mundo conhece. A pessoa tóxica não é aquela pessoa que oferece uma opinião e que muitas das vezes a opinião não é aquilo desejado pelo público. Uma opinião. Não. Mas é aquela pessoa que onde está vibrando de forma negativa. De forma negativa. Agora, se você não conhece uma pessoa tóxica, cuidado que a pessoa tóxica pode ser você. Entendi. Então que nós façamos uma reflexão bem séria, porque de repente essa pessoa tóxica, eu não conheço pessoa tóxica nenhuma. Cuidado, a pessoa tóxica pode ser você. Yuri, a pessoa tóxica, ela tem o autocontrole e o autoconhecimento que ela é tóxica? Elas inventam desculpas. Entendi. Você tem o desculpismo. Você tem... Então você está dizendo que além da desculpa, elas podem também entrar, elas ou eles, eu estou falando aqui da pessoa, né? Elas podem entrar no processo do vitimismo? Sim. Entendi. Não só no vitimismo. No vitimismo é consequência. Sim. Elas começam assim... a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela, eu sou assim. Então, e os outros têm que me aturar. Os outros têm que me aturar, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa de opinião. Entendi. E fica criando aquelas desculpas para sua toxicidade. Não, eu sou assim mesmo, eu sou difícil mesmo, me atura quem quiser me aturar. No entanto, o que essa pessoa está fazendo é um mal muito grande a todos. Entendeu? Entendi. Yuri, por outro lado, você também não quer dizer, vamos colocar aqui um pouco de peso na balança para poder dar uma... por outro lado, você também não quer dizer que a pessoa tem que abrir mão da sua opinião, da sua persona, da sua personalidade de forma alguma, né? Não, quando você diz que, né? Eu sou assim, a minha opinião é assim, né? Você está apenas colocando do lado da pessoa que vibra e pensa negativamente. A encarnação nossa, a nossa encarnação, ela tem um objetivo muito próprio, é você mudar. Se não for para você mudar, você vai ficar estagnado. Crescer, né? E se você ficar estagnado, você equipara-se a... Não uma evolução, né? Porque evolução não existe. Não existe. Mas você veio aqui para evoluir. Então, em algum momento, você vai ter que abrir mão de algo que você faz. Então você não precisa ser... Não, eu agora, a partir de hoje, eu vou ser bonzinho, porque eu não quero mais ser uma pessoa tóxica. Aí você começa a ser conivente.
você começa a ser conivente com o mal. Não é isso. Você tem suas opiniões. Não é simplesmente você ser para baixo, puxar para baixo, porque puxar para baixo. Existe uma escola que você falou na vez passada, o estoicismo. Sim. Uma escola filosófica. Uma das coisas que o estoicismo prega é o seguinte: é você fazer uma reflexão do que poderia dar de errado. Entendeu? E quando chega no final, se deu errado, você não se decepciona tanto. Se deu certo, puxa vida, vai ser uma alegria muito grande. Para o leigo, ele olhar isso daí e falar assim: o estoico, então, ele é uma pessoa tóxica, porque ele só puxa para baixo. Não. Ele está esperando o bem. Ele só fala assim: não, eu me preparo para se não der certo. Entendi. Mas eu estou querendo o bem. Eu estou querendo que a coisa aconteça de forma boa. Então tem que se fazer de bem, né? A pessoa tem que fazer essa separação. E a pessoa e existem essas pessoas tóxicas mesmo, identificadas por você, pessoa que te faz mal, que você estando na presença, puxa vida, ele sempre puxa para baixo, mas você tem que conviver. E como é que você faz para conviver com esse tipo de pessoa? Kardec nos traz isso, o poder da oração. Você orar por essa pessoa, porque a oração ela tem vários aspectos, mas dois principais é a oração pela outra pessoa se melhorar e a oração por você se melhorar. Então, no pior das hipóteses, que você faça a oração. Se você não tem como se livrar daquela pessoa, se livrar, eu tô sendo pesado, uma palavra pesada. Eu acredito que a gente pode ir pro lado do se livrar mentalmente, sair daquela rota de vibração. Não é se livrar, mas é você chegar se você não tem como fazer isso, ore por resignação. Perfeito. Meus amigos, a gente vai chamar o intervalo, tá? E já estamos voltando com o nosso amigo Yuri Guerra. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web. Vai construir ou reformar? A LX é o lugar, da fundação ao mais fino acabamento, para atender você, cliente amigo. Agende hoje mesmo uma visita e faça um orçamento sem compromisso. Ligue agora, DDD 22 99264 8654 99264 8654. A LX, com os melhores profissionais para realizar o seu sonho. A LX Construções e Reformas. A Link Web trabalha diariamente para levar a melhor conexão aos seus clientes. Atuando hoje em 3 municípios, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Fidélis, a Link Web é uma empresa que se destaca no ramo de ISP da região. Confie a sua conexão na Link Web. Tá com problema na sua bateria? Está percebendo que ela irá te deixar na mão? A bateria Sul Supply é a solução! Trabalhamos com baterias automotivas, náuticas e estacionárias. Atendemos 24 horas. É só ligar que vamos até você e fazemos a instalação e o frete é grátis. Venha nos visitar. Estamos localizados na BR-356 em Barcelos, próximo à usina. E para sua comodidade, aceitamos todos os cartões e ainda dividimos. Baterias Sul Supply. Aqui nós damos a solução. Venha conferir a nova coleção Primavera-Verão da Renata Roupas e Acessórios. Isso mesmo, a Renata Roupas e Acessórios está com a coleção nova Primavera-Verão. Quer ficar na moda e bem transada nesse verão? Venha visitar a Renata Roupas e Acessórios, na rua principal em Barcelos. Aceitamos todos os tipos de cartões e dividimos suas compras. Renata Roupas e Acessórios, a sua moda começa aqui! Deliciosas pizzas, lanches de todos os tipos é no Gulosão Lanche. Atendimento de segunda a segunda. Solicite nosso cardápio pelo WhatsApp 998-86-1369. 998-86-1369. Atendimento especial com produtos de qualidade. Bom preço, bom atendimento e variedades em lanches é no Gulosão Lanches, em Venda Nova.
Oi, pessoal! Existe coisa pior do que você estar assistindo uma série e no melhor momento a sua internet cai? E quando estamos estudando online, que a sua internet trava? Agora, o que me tira do sério mesmo é quando a mensagem fica assim, ó. Sabemos que neste momento o que nos mantém unidos é a internet. Como está a sua? Você anda sofrendo nas videochamadas? Procure já HM Web Internet, agora em Roças Velhas e em Barcelos. Ligue já e agende a sua instalação. Ah, e se você disser que escutou na Rádio Ativa FM ou assistiu no TVB, você vai ter um descontão na instalação. HM Web Internet. Aqui, inovação e rapidez andam conectados. Sistema de Comunicação TVB, a sua TV na web. Estamos de volta com Caminhos do Infinito, né? O programa Caminhos do Infinito pelo canal TVB. E esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Tá bom, meu amigo? Meus amigos? E internautas, né? E nós estávamos conversando aqui com o Yuri a respeito desse assunto, né? Que acaba se desdobrando. Mas é muito interessante e muito relevante o assunto. Sobre pessoas tóxicas. E o Yuri estava falando, vamos lá, Yuri, a gente estava falando a respeito da questão... falando das pessoas que nos são colocadas no caminho, mas não tem como nós nos afastarmos, porque essas pessoas são colocadas no caminho por provas e expiações. Porém, agora vai vir a polêmica. Agora, meu amigo. Agora um monte de gente vai postar lá, falar assim, não concordo, tal. Mas que eu falei, isso daqui, o espiritismo é tão legal, é tão bom, eu gosto tanto do espiritismo, que você pode discordar de todos. Você pode chegar, e Kardec é o máximo. Eu sou fã de Kardec, porque Kardec, quando a coisa a frase é do espírito, ele diz que é a frase do espírito. Quando a frase é dele, ele fala, isso é meu, e o que eu tô falando pode estar errado, entendeu? Então vamos analisar o que é de Kardec, o que é meu. Então agora vai começar a polêmica. Perfeitamente. Porque existem aquelas pessoas que você tem que se afastar. Se afastar mesmo. O pastor Cláudio Duarte, ele nos traz um texto muito engraçado, em que ele fala o seguinte: devemos amar nossos inimigos. Mas, gente, não devemos gostar de todos os nossos inimigos, não. Porque amar tem a ver com algo muito mais sublime. Amar é quando você ora pela pessoa, é quando a pessoa está precisando e você auxilia aquela pessoa, é quando você vibra positivamente por a pessoa. Gostar tem a ver com gosto, tem a ver com sentido. Estar também junto. Exatamente. Conjugando. E aí, você tem uma situação que é o seguinte: Kardec, agora vamos puxar Kardec. Kardec, quando ele fala de amar vossos inimigos, ele nos traz, a espiritualidade nos traz a seguinte afirmação: muitos confundem amar vossos inimigos com ter o mesmo apreço daquelas pessoas que não lhe fizeram mal. Entendi. Então, você tem que amar os vossos inimigos com oração, com a pessoa está precisando de algo, você chegar lá e auxiliar. Perfeito. Só que o mesmo apreço que você tem que ter, que você tem, isso é involuntário até, que você tem por aquelas pessoas que não são seus inimigos, e no caso aqui eu estou botando inimigo como pessoas tóxicas, muito embora nós já saibamos que são pessoas distintas, mas eu acho que cabe a mesma analogia da pessoa tóxica para o inimigo. Não sou eu que estou falando, olha, gente, é Kardec, tá? Quer brigar? Quer não concordar? Não concorde com Kardec, não brigue comigo, não. Quando ele chega e fala que você não pode ter o mesmo apreço, o mesmo carinho por aquelas pessoas que te fizeram mal. Te desejam mal. Te desejam mal. E você, quando você fala de vibração, você tem que tentar ao máximo se ligar a espíritos, e no caso, encarnados ou desencarnados, que estejam numa vibração superior. Perfeito. O máximo possível, ou pelo menos, você vai... óbvio, se ligar inicialmente com pessoas que estejam na mesma vibração sua. É a questão da afinidade que eu falei. Da afinidade vibracional. Os afins se encontram. Exatamente. Eles se acham. De alguma forma se acham. Só que quando você vai na busca da sua melhoria,
da busca da sua evolução, você só vai conseguir evolução no momento em que você tenta se ligar a espíritos mais evoluídos do que você. Você ora, você pede. Então, nesse momento, o mais caritativo para ambas as partes é a dissolução, o afastamento daquelas pessoas. E o irmão está falando de caridade, de se afastar daquela pessoa. E eu falo até do casamento, né? Às vezes, para que não haja separação, há que se ter o divórcio. Que frase mais idiota, Yuri? Falar para que não haja a separação, muitas vezes há que se haja o divórcio. Sim, o divórcio é algo legal, é algo dentro da lei, é algo que você vai no cartório e você vai e faz a desunião legal daquela união corporal, de uma mesma casa, tal. O que é a separação? A separação são separações de seres, são separações de espíritos. E quando você começa a criar abismo entre pessoas que não conseguem mais se ajuntar para uma evolução em comum, naquele momento há que se ter um pouco de afastamento para que você possa, cada um a seu turno, fazer a sua evolução. Então, quando a pessoa... Eu vou citar aqui um exemplo. Você pode ter uma pessoa chegou lá e te roubou. Você tem uma loja e a pessoa meteu a mão na caixa, ele é o caixa da loja e ele roubou lá R$50 e você descobriu que a pessoa roubou R$50. Ela roubou. Ele foi um ladrão. Você pode até nem denunciar na polícia, tal. Mas se você deixar a pessoa continuar trabalhando na loja, ela sabendo que roubou, você sabendo que ela roubou, etc. Então você pode até dar uma chance, falar assim, não, olha só, foi uma fraqueza sua, eu vou deixar. Aí a pessoa roubou de novo. Aí você começa a ser cúmplice do erro daquela pessoa. Você não está simplesmente sendo vítima do que aquela pessoa está fazendo. Você está sendo cúmplice daquela pessoa. Então não confundamos convivência com conivência. Eu posso conviver muito bem contigo sem ser conivente com os seus erros. E é naquele momento, não sou eu que falo isso não, Dr. Décio, palestrante famoso. O que eu falo aqui, eu sou um fofoqueiro espírita. Eu não trago nada meu, eu só pego partes de outras pessoas e trago. Dr. Décio, ele fala a respeito disso. A gente acaba aprendendo com os outros, justamente. E os outros acabam aprendendo também um pouco com a gente. Exatamente. Dr. Décio, ele fala, é a hora em que, para você ter o perdão, porque existe diversos níveis de perdão. Você tem aquele perdão em que você consegue pedir perdão, e aí você mostra humildade. Você tem aquele momento em que você consegue dar o perdão, você mostra caridade. Tem aquele momento em que o Ho'oponopono, que é uma religião do Haiti, ele é muito comum, que fala quando você pede perdão pelo erro que o outro cometeu, que é aquele perdão mais sublime, que do tipo, não, você cometeu, você pisou no meu pé, mas poxa, eu deixei o pé para você pisar, então perdão por eu ter deixado o meu pé para você pisar. Existe também aquele perdão em que do espírito mais evoluído possível, que é aquele espírito que não perdoa de forma alguma. O espírito mais evoluído, ele não perdoa de forma alguma, porque ele não se sente ofendido. Então, se você não se sente ofendido, você vai perdoar o quê? E existe aquele perdão em que é o perdão do basta. Olha só, eu vou continuar orando por você, eu vou continuar zelando por você, eu vou continuar protegendo você, mas olha, você lá, eu cá. Porque enquanto nós estivermos juntos e você estiver me ofendendo, me agredindo, é uma falta de caridade para com você, é uma falta de caridade para mim, de mim. Porque eu não estou sendo caritativo comigo mesmo no momento em que eu permito ser agredido. Como eu falei, vou citar de novo o estoicismo, né? E aconselho que os nossos internautas vejam o que é estoicismo. Você conhece, a gente já conversou a respeito. É uma doutrina muito legal. E existe a figura do homem sábio, que é quando você começa a refletir o que o homem sábio falaria. E o meu homem sábio é Divaldo. Eu fico imaginando o que Divaldo falaria para mim. Eu gosto muito de Divaldo, né?
Também não concordo com tudo que ele fala, não. Veja bem, o homem sábio, você nem sempre vai concordar com tudo que ele fala. Assuntos polêmicos até, muitas vezes eu não concordo com o que ele fala. E eu fico imaginando, eu chegando para Divaldo falando assim, Divaldo, essa pessoa está me agredindo muito, Divaldo. O que eu devo fazer? E eu fico sempre imaginando Divaldo. Não sei se ele vai dar essa resposta. Se alguém conhecer Divaldo e esteja nos ouvindo, mostra para ver se ele daria essa resposta. Ele viria para mim e falaria assim, Yuri, você tentou de tudo para que houvesse a reconciliação? Tentei, Divaldo. E essa pessoa não está correspondendo, ela continua te agredindo? Continua, Divaldo. Então se afasta. Perfeitamente. Eu imagino, não sei se ele falaria isso. Eu tenho até curiosidade. Mas o que me vem à mente, o que eu vejo Divaldo falando, é isso. Então se afasta. Siga rumo à sua evolução. E deixe que essa pessoa siga o rumo da evolução dela. Porque nesse afastamento, lá na frente, involuntariamente, inexoravelmente, vocês vão se reencontrar. Mas aí cada um trilhou o seu caminho da evolução e vão poder se encontrar de forma que um não será mais tóxico do outro. E a pessoa tóxica, ela tem que pensar muito disso, até porque a toxicidade, ela pode, em último grau, gerar uma psicopatia. E a pessoa não é simplesmente tóxica de vibrar numa energia baixa. A pessoa não é simplesmente encarnado ou desencarnado. Isso daí não é só assim, não. Às vezes você chega num local onde você sente uma energia péssima, né? Lá na minha casa a gente tem aquela planta, comigo ninguém pode, né? Tem pé de pimenteira. Olha os espíritos agora falando, botar pé de pimenteira, espírita, colocar. Eu acho bonito pé de pimenteira, gente. E de vez em quando morre meu pé de pimenteira. Você tá falando da planta vegetal, né, ué? Mas de vez em quando morre meu pé de pimenteira. De vez em quando morre minha comigo ninguém pode. Olha, morrer comigo ninguém pode. E os antigos falavam que isso daí era olho gordo. Então, você tem pessoas tóxicas, tanto encarnado e desencarnado. E você tem que tentar se ligar às pessoas que estão mais evoluídas e deixar que elas vão na busca da sua evolução também, que em algum momento vocês vão se encontrar. E a psicopatia que eu estava falando anteriormente, essa toxicidade que começa na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, pode ser início de uma psicopatia mesmo, ou pode ser simplesmente a exteriorização de algum tipo de psicopatia. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada, eu sou de exatas, eu sou estatístico, não tenho nada a ver com exatas, sou policial de profissão e sou estatístico de formação. Mas só que muitas dessas pessoas que se coloca como cordeiro e que acaba sendo lobo, elas são essas pessoas que... Essas pessoas são extremamente perigosas, né? Perigosas. Porque elas conseguem, digamos que manipular uma grande maioria que estão ao seu derredor, fazendo com que essas pessoas... É uma capacidade de persuasão também, né? Fazendo com que essas pessoas acreditem naquele cordeiro ou naquela cordeira, a pessoa, o ser humano, e o outro ou a outra acaba por não ter essa desenvoltura da manipulação e de ser manipulador e até ter esses sintomas da psicopatia, acaba que ficando, digamos que à mercê da chincarrice e da opinião pública. Eu acho que a grande diferença entre a psicopatia e a pessoa tóxica em si é que a pessoa tóxica é muito claro de você ver. É muito fácil de você identificar uma pessoa tóxica, a não ser que você seja realmente uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, em que a pessoa tá te dando tapa numa face e você tá tranquilo, tá de boa. Entendi. Tá tranquilo, tá zen, sou Osho, tô lá, beleza, tranquilo. Se nós formos pessoas normais, estamos normais, que eu digo assim, estamos numa vibração, nessa faixa vibratória, é muito fácil você identificar uma pessoa tóxica, que são aquelas pessoas que te puxam para baixo. Já o psicopata, ele já está num outro nível. Ele pode ser, e muitas vezes é uma pessoa tóxica, mas ele tem um objetivo muito claro na vida dele. Ele quer alcançar, lograr um êxito
seja financeiro, seja de poder, seja da natureza que for. Destruidor também. Destruidor. Ele chega à destruição de sim. vidas. Estou falando de vidas também. Muitas vezes o inimigo, a pessoa tóxica e o psicopata estão encerrados numa pessoa só. A pessoa é psicopata, é pessoa tóxica e é o seu inimigo. Muitas vezes não. Muitas vezes você tem um inimigo porque vocês dois tiveram alguma divergência. Muitas vezes você tem o psicopata, que ele é aquela pessoa boa praça, que todo local que ele chega, ele faz amizade com todo mundo, levanta o clima, fica todo mundo feliz, tal. Mas ele é psicopata. E tem a pessoa tóxica. Essa é a mais fácil de identificar, porque essa é aquela que chega para jogar o nível energético lá embaixo. Se você diz que o espiritismo você não pode aceitar se afastar das pessoas tóxicas, porque isso seria anticaritativo, antidoutrinário, então feche sua sessão de desobsessão na sua casa. Feche essa sessão. Porque quem procura uma sessão de desobsessão, ela procura sim vibrar numa energia maior. Feche também suas palestras públicas. Fecha, acaba a palestra pública. Porque a pessoa, quando vai numa palestra pública, ela quer se ligar ao mais alto. Ela não quer se ligar ao mais baixo. Ela está buscando uma ajuda para sair dessa situação, seja essa situação qual for. Incluindo a situação de pessoas tóxicas. Que, aliás, está dentro da própria família e ela tem que saber lidar com aquela situação. É a pior parte, né? O meu pai, suponhamos, um exemplo, não um exemplo, eu nem queria citar, mas agora já foi. O meu pai é uma pessoa tóxica. Como é que eu vou me livrar? Não tenho como. É meu pai. O meu filho é uma pessoa tóxica, não tenho como me livrar. Então eu tenho que aprender a trabalhar para poder lidar com essa pessoa. Justamente. Né? Evidentemente que sendo ajudado para ajudar. Exatamente, né, exatamente. E nós, principalmente, aí um recado para quem já se identificou como pessoa tóxica. Porque de repente, nesse momento, tem internautas aqui que já se identificaram como pessoas tóxicas. Muda. É possível mudar. Yuri, é possível desculpa te atrapalhar. Esse muda, porque provavelmente deva ter muita gente assim, lá na sua intimidade, que não fala pra ninguém, muitas das vezes nem pro espelho. Lá na sua intimidade, a pessoa deva estar nos ouvindo, nos vendo e falando assim: caramba, eu acho que eu sou isso. Mas falando pra si mesmo, eu acho que eu sou isso. Mas não há nessas pessoas tóxicas, como no psicopata, em outros transtornos, mas principalmente na pessoa tóxica, um ego muito forte que não deixa a pessoa se autoavaliar? Sim, mas aí você tem o cavalo de Perseu. Vamos assistir aqui a palestra de Haroldo, em que ele chega e fala do desejo central, em que você tem todos aqueles seus desejos centrais, que são seus erros, e que você vai usar aquele erro como forma de crescer. Eu sou vaidoso. Vou dizer pra você, sabe qual é meu grande erro? Algo que eu tenho que suplantar todos os dias são dois, grandes. Primeiro, paciência. Como é que eu faço para suplantar paciência? Quando eu tô de moto e o sinal fecha, eu não ultrapasso o sinal vermelho, pode não ter ninguém. Eu fico lá, parado, com o sinal lá, porque eu falo assim, além de ser policial, né? Eu falo assim, vou ter paciência para ficar segurando exercitando de forma ativa e não passiva a minha paciência. E segundo, vaidade. Eu sou extremamente vaidoso. Olha, eu sou vaidoso demais. Como é que eu faço isso? Eu tento estudar para fazer as melhores, pelo menos sobre a minha ótica, as melhores palestras. Eu tento estudar para ser o melhor naquilo que eu faço. Essa daí é uma forma de você pegar aquele seu problema que você já vem trazendo de encarnações passadas e chegar e tirar algo útil. De repente a pessoa, o problema dele é a sede de poder e ela pode alcançar o poder e utilizar-se do poder para fazer o bem. Perfeitamente. Ela tem o dinheiro, a gana pelo dinheiro, e ela pode ganhar o dinheiro para fazer a caridade. Então, é aquela coisa do você saber domar aquele cavalo bravio para utilizar-se daquela coisa que é ruim, utilizar-se de forma boa. E um remédio infalível, frequente um grupo religioso, seja o grupo que for. Você é evangélico, vá na sua igreja evangélica. Você é católico, vá na sua igreja católica. Você é umbandista, candomblessista, vá no seu terreiro, na sua tenda.
É óbvio que aqui nós somos um programa espírita. Sim, então sim, o que eu vou falar para as pessoas, nós temos uma mente extremamente... Kardec falava, se você se encontrou enquanto católico, Raul Teixeira fala isso. Eu não sou a pessoa que vai falar que é para você sair de lá, não farei proselitismo, não tirarei você da Igreja Católica onde você se encontrou para vir até a minha religião. Continue na sua religião. Então, mas se você quer, não está se encontrando, você venha para uma casa espírita, assista, estão fechadas as casas espíritas, tal, mas vão abrir daqui a pouco. Procure, porque não é da noite pro dia, só que às vezes é de um ano pro outro. E aí você consegue. Perfeitamente. Meus amigos, estamos no fim de mais um programa, né? Caminhos do Infinito, aqui no canal TVB. E estamos, né, terminando o nosso programa com o nosso amigo Yuri Guerra, com essa explanação belíssima a respeito de pessoas tóxicas, e falamos sobre outras coisas também, sempre ligado. E o meu muito obrigado por mais um programa Caminhos do Infinito.